felizes hoje, digam amém. Amém. Estamos aqui no projeto de recuperação, que também é a Assembleia de Deus, visão de... Vocês estão felizes hoje? Batam palmas para o Senhor Jesus. Ele jovem ali, ó. Você. Muitas pessoas, irmão, profetizam que você nunca será nada. Você, quando estava no mundo, contava o dia para você estar morto. E alguém pregou uma palavra para você que você no momento não creu. Mas enquanto você cantava, você se lembrava da profecia. Põe a mão no seu coração. Deus hoje está curando a mágoa que estava aí dentro. Oh, aleluia! Hoje Deus vai falar sobre o poder do tempo. Quantos creem em profecia aqui, diga amém. É só para aqueles que creem. Não estou falando para cristãos racionais e filósofos, teólogos. Estou falando para aqueles que creem no poder da profecia. Que Deus pode usar um homem como profeta boiano, profeta morto para profetizar. Tem pessoa que se vier um irmãozinho de chinelinho de Deus e profetizar, ele fala, acho que não é de Deus não. Mas se vier um grandão, bonito, bem colocado, ele fala, eu acho que é de Deus, porque esse homem aí é próspero. Vamos analisar o fundamento dessa prosperidade, hein? Capítulo de número 11 de 1 Reis. Vocês hoje vão conhecer um homem que ele não tem livro na Bíblia, mas a Bíblia fala dele. É um dos profetas mais poderosos da Bíblia. Eu não estou falando de Isaías, que era um profeta estadista. Não estou falando de Jeremias e Ezequiel, que eram profetas teólogos. Não estou falando de Daniel, que era um profeta governador. Também não estou falando de João Batista, que era um profeta solitário. Estou falando de Aías, um homem de Deus, cuja voz profética chega aos nossos dias. 11. Um tempo vocês vão poder assistir a mensagem no canal Luminares 1000, canal da missão Lâmpadas de Deus. Versículo 29 nos diz assim: certo dia, Jeroboão estava saindo de Jerusalém e encontrou-se no caminho com o profeta Aías de Siló, que vestia um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou o seu manto novo e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços para você, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vou arrancar o reino das mãos de Salomão e vou dar 10 tribos para você. Ele ficará com uma tribo em consideração para o meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Podemos assentar. Palmas para o Senhor Jesus. Meus queridos, hoje Deus vai falar sobre profecia, vai falar sobre fé, vai falar sobre ministério profético e vai falar também sobre a ingratidão daqueles que se dizem servos de Deus. O dicionário de difusão cultural do livro, na página 395, diz que ingratidão tem dois aspectos interessantes. O primeiro é imperfeição de quem é ingrato. Segundo, pessoa que tem falta de gratidão. Na época, o que isso tem a ver com a história? Tudo começa no 992 a.C. Vocês vão conhecer um homem chamado Salomão, um homem que era superior a Davi, um homem que entre todos da tribo de Israel, ele era o mais rico. Ele foi mais rico que Saul e mais rico que Davi, que veio antes dele, e formando isso o conjunto Reino Unido. Sim, Salomão era forte, era expressivo, era grande. Salomão cometeu vários crimes contra a lei de Deus, que eu vou dizer para você, vai te deixar de boca aberta. Em primeiro lugar, nunca foi permitido um homem ter mais do que uma esposa. Se você ler Deuteronômio 17, e verso 17, a Bíblia diz que o rei não poderia ter excesso de contingente, ou seja, muitos soldados, nem muito ouro, e também não podia ter mais do que uma esposa. E você vê o quê? Salomão com 300 esposas e 700 concubinas. Sim, meus queridos, e nós vemos que ele, por ter começado por aí, a vida espiritual dele começou a cair. Salomão olhava para uma esposa, vamos dar o nome, Patrícia. Ela adorava Quemós, ela queimava incenso a um Deus que não era um Deus verdadeiro. Olhava para outra, Janaína, e ela servia ao Deus Dagom. Enfim, Salomão, se vendo persuadido com tantas mulheres, começou a edificar altares e templos e queimar incenso também àquelas mulheres. Estou falando que você que quer casar, o pastor falou uma coisa interessante. Toma cuidado com quem você escolhe para a sua vida. Aleluia. Muita ovelha querendo casar com gato. Ovelha fica no aprisco, obediente ao pastor. Gato não tem pastor. Gato fica em cima da telha gritando miau.
mulher testemunho de Salomão. E aí Deus intenta no seu íntimo, primeira parte da mensagem. Deus diz assim: eu vou separar esse povo. Eu vou tirar o meu povo daí. Meu povo está se misturando com idolatria. Era comum você entrar na casa dos israelitas e ver estátua de Baal, estátua de Asera. Era comum os garotinhos cantarem hinos do espiritismo. Era comum você chegar, por exemplo, em algumas casas de Israel, as pessoas estarem lá e pedindo ao terafim uma bênção. E falava: terafim, tenha misericórdia de mim. E quantas pessoas que se dizem cristãos e ainda fazem o sinal da cruz? Pessoas que são cristãos e fazem simpatia. Pessoas que são cristãos e leem o horóscopo. Pessoas que se dizem cristãs, vêm para a igreja, diz até que é do reteté de Jesus, e ele no dia da Rasma não vai comer, não vai ficar sem a torta. Meus queridos, vamos tomar cuidado com esses costumes pagãos. Isso não pode existir na nossa vida. E aí Deus olhava Jeroboão, que era um homem trabalhador, honesto, servia ao Senhor, e diz provérbio de Salomão que o servo prudente reinará no lugar do filho imprudente. Isso ia cumprir na vida de Salomão. Mas Salomão tinha uma mente racional. Ele dizia: se eu morrer, quem vai ficar no meu lugar será um dos mais de 300 filhos que eu tenho. Eu tenho um filho formado em faculdade de administração, de teologia. Eu não preciso me preocupar, estou com um burro na sombra. O mal de quem está debaixo da maldição é não pensar que Deus pode mudar o quadro. O pastor falou de pessoas podres dentro da igreja, e tem. Pessoas ricas, pessoas prósperas, pessoas poderosas. E você fala: é impossível esse homem cair. E Deus pode abater. Porque Deus tem poder, irmão. Quantos querem dizer amém? Amém. E aí Deus fala com Isaías: meu servo, pega uma capa nova. Mas por que, Senhor? Coloque a capa nova. Homem de Deus, que é homem de Deus, ouve a voz de Deus. E aí o que acontece? Ele põe a capa nova para quê, Senhor? Você vai encontrar no campo um homem chamado Jeroboão. Pega essa capa, parte ela em 12 pedaços. Dê 10 pedaços a ele. E diga a ele que eu vou dar a ele 10 tribos de Israel. Ele não vai acreditar no início, mas faça o que eu estou te mandando. Ele foi encontra-se com o Jeroboão. E a Bíblia não diz que eles se apresentaram, que olha, meu nome é Arias, muito prazer. Ele não fez isso. Ele simplesmente passou aquilo que Deus queria que ele passasse. Jeroboão tomou a posse da vitória. 10 pedaços, que bom, hein? Você é rei algum dia. Quantos tomam posse hoje de uma vitória que Deus vai te dar no futuro? Amém? O irmão aqui falou de duas expressões no grego, que é cronos, para o tempo do homem. Lendo Eclesiastes 3 a 8, 28 contemplações de tempo, a tempo de plantar, a tempo de colher. Deus estava plantando a profecia por meio de Aías, e depois Jeroboão iria colher. Quem sabe ele estava pensando: como é que Deus vai me exaltar? Salomão tem muitos filhos, inclusive filhos pagãos. Com toda certeza, se ele morrer, o mais velho vai ficar no lugar dele. E Roboão já está com uma boa idade. Irmão, não tem que identificar as coisas de Deus pela lógica humana, não. Tenha fé. Aos Hebreus 11, versículo 1, nos diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A prova está aqui. Não tinha como, na lógica humana, ver que um homem, um serviçal, seria rei. Mas se Deus falou, ele vai cumprir. Quantos querem, digam amém? Amém. E Deus usou o profeta Aías para falar. E depois que ele falou, a notícia se espalhou, porque quando a palavra de Deus era luz, era poderosa, não é? Deus falou para te levantar, vai te levantar, irmão. Você pode não ter um parente rico, mas se Deus falou que vai te levantar, ele vai te levantar. E Deus gosta de desafio, Deus gosta de pegar o drogado, o homossexual, Deus gosta de pegar o traficante, aquele que é mais perigoso, como eu também. Eu era lutador de artes marciais, viciado em jogatina, mulherengo, e tudo de ruim que você pode imaginar, feiticeiro. E Deus me tirou daquele mundo perverso e me trouxe, e hoje eu sou um pastor da missão Lâmpada de Deus. Sim, meus queridos, aí o que acontece? Jeroboão passa risco por causa da sua chamada. Salomão descobre isso, e como Saul começa a perseguir um escolhido de Deus. Se você é escolhido de Deus, é comum a perseguição. Se você é escolhido de Deus, alguém vai dizer que você não se converteu coisa nenhuma. Se você é escolhido de Deus, alguém vai dizer: rapaz, você só está na igreja porque você viu que não serve para mais nada no mundo. Mas Deus está dizendo que você está debaixo da promessa, debaixo da chamada. Assuma e tome posse em nome de Jesus. Para de ir para a conversa dos outros. Muitas pessoas já falaram comigo: você está na igreja se escondendo porque alguém quer te matar lá no mundo. E eu estou aí, ó, já estou indo para 12 anos de ministério.
Passei pela escada, fui cooperador, fui evangelista, sou pastor. Tenho curso teológico, tenho consagração, Deus me abençoou. Enfim, meus queridos, todos os que me veem hoje falam assim, o menino cresceu. E muitos vão falar isso para você também, quando você chegar lá. Aleluia. E aí, meus queridos, vamos lá. Uma outra etapa da primeira coisa, quando Deus quer levantar um homem, depois de Deus usar o profeta, porque Deus, na sua revelação, ele escolhe vozes proféticas e vozes de cumprimento profético. O que é voz profética? Aías é voz profética. Aías não tinha poder de colocar Jeroboão no trono. Mas a voz de cumprimento profético é aquela que Deus dá condição. Se você pode abençoar alguém com uma oferta, ou comprando alguma coisa, ou quem sabe, você indo até aquela igreja, faça isso. Seja uma voz de cumprimento profético nos últimos dias. Aí o que acontece? Ele faz para o Egito, fica 17 anos lá. Ele aprende a falar em egípcio. Quem sabe se ele até se esqueceu da promessa de Deus. Aí ouve essa notícia, Salomão morreu. E aí o que acontece? Ele volta para lá. Aparentemente nada mudou. Roboão se tornou rei. E alguém fala, Aías é mentiroso. Aías disse que Jeroboão seria rei. Como? Salomão tem muitos filhos. E um filho dele já é rei no trono. Irmão, creia até a última gota. Mesmo que não tem mais jeito, creia. Creia porque Deus vai te abençoar. Aí o que acontece? Jeroboão volta. Aí como Deus iria fazer para poder separar Israel? Está no capítulo 12 de 1 Reis. Roboão era inexperiente. Roboão era mais um desses playboys por aí que nunca colocou a mão no trabalho. E aí ele disse assim, meu pai, o povo reclama que o meu pai aumentou muitos impostos e colocou peso em cima de Israel. O que eu faço? E ele procurou um conselho com os anciãos disseram, olha, trata o povo com benevolência. Seja legal com o povo. Trata eles bem, diminui um pouco esses impostos que está pesado. Mas Roboão já era o mover de Deus nisso. Deu atenção ao segundo conselho que era de jovens. Os playboys mentirosos, aqueles que não gostam de trabalhar. E ele passou o caso para eles, eles falaram assim, olha, fala com esse povo que se Salomão feriu eles com vara, você vai ferir eles com escorpião. Vão pagar R$5 no biscoito. Vão pagar R$10 no cachorro quente. Vão pagar R$100 numa sacola de pão. Isso, dá mole não. E ele fez isso. Sabe o que aconteceu? O povo se separou dele e constituiu Jeroboão rei das 10 tribos que foram para o norte. Ele não sabia. O trabalho é de Deus, meus queridos. Se você lê em Jó 24, olha a força do tempo. Visto que do Todo-Poderoso se não conhecem os tempos, como pois se não sabe o discernimento das coisas? O que ele está querendo dizer? Deus falou para te levantar, Jó? Deus vai te levantar. Você pode estar na cinza, você pode estar com caco, você pode não ter unha, porque Jó não tinha unha, você pode estar cheio de bicho, cheio de chaga, desacreditado pela esposa e pelos amigos, mas se Deus diz que vai te dar em dobro, Ele vai te dar. Essa é a voz profética que Aías ele lembrou. O profeta disse, aí o coração dele encheu de alegria. Ele falou, glória a Deus. É bom quando uma profecia se cumpre, não é verdade? Aí ele vai para o norte. E aí o que acontece? O homem que foi chamado por Deus, agora vai passar um perigo de guerra. Roboão, está nos versículos de 19 a 24. Ele quer fazer guerra contra Israel, diz, nós vamos trazer eles no cabresto. Não vou aceitar perder essas 10 tribos, eu vou trazer eles. O diabo pode levantar quem quiser contra a tua vida. Ele pode botar seu nome, igual teve uma foto minha que foi parar no site gay, não sei onde. Eu falei, deixa pra lá. Ele sabe que eu sou pregador do evangelho. Alguém pode difamar você, fazer um fake de você na internet, falando mal da sua pessoa. Quem te conhece é Deus. Aos Romanos 8, verso 33. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Você é escolhido? Levanta a mão, você é escolhido? Quem intentará? É Deus quem justifica. Palmas para o Senhor Jesus. Eu vejo o original misericordia, que quer dizer misericórdia. Deus teve misericórdia de Israel. Deus não foi intolerante. Se fosse um de nós, matava Israel, acabava com essa história. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí o que acontece? Jeroboão, no auge, poderoso, grande,
expressivo, rei, monarca, ao invés de servir a Deus, o que ele fez? Seguiu ideologias da sua cabeça. Ele, em vez de examinar a Torá, o Levítico, que é um livro de legislação, ele, em vez de olhar a palavra de Deus, o que ele fez? Ele começou a seguir pensamento da cabeça dele. O diabo, ele gosta de quem se afasta da Bíblia. Sabe por quê? Que aí você vai seguir revelações de pessoas que não servem a Deus. E o diabo sabe sapatear, ele sabe falar em mistério e ele sabe enganar. E quando a gente vive na desobediência, é comum a gente se fechar para o que é verdadeiro. E aí o diabo fala, já que ele quer o falso, vou dar o falso para ele. Ele está acostumado a ver Deus, né, falar daquela maneira, vou imitar direitinho. O diabo é um ator em cena. Cuidado, leia a palavra de Deus, para que você não caia em declínio espiritual. E aí o que acontece? Em primeiro lugar, ele deturpa a religião. O que é que ele faz? Ele, em primeiro lugar, não tem fé. Versos 26 e 27 do capítulo de número 12 de 1 Reis, fala o quê? Fala que Jeroboão, ele disse assim, olha, esse povo, se ele sair daqui para entregar dízimo em Jerusalém, se esse povo sair daqui para adorar em Jerusalém, Roboão, filho de Salomão, não vai deixar eles voltarem. Então eu vou levantar minha igreja aqui. Só que ele foi buscar um apoio não na palavra de Deus, ele foi buscar um apoio em pessoas idólatras. Aí alguém antigo disse assim, olha, está no verso 28, olha, no passado eles adoravam lá no deserto um bezerro que representava Deus. Aí em Êxodo 32, verso 4 e 8. Só que ele, por não ler a palavra, ele esqueceu que esse bezerro representava uma maldição. Da mesma forma, tem igrejas hoje imitando o paganismo. Hoje em dia, para você servir a Deus, ele bota uma cruz aqui na frente. Ou então, para você servir a Deus, ele faz tanta coisa que está ligado literalmente ao espiritismo e ao paganismo. E aí o que acontece? Foi o que ele fez. Ele se lembrou que lá atrás, Jacó tinha tido uma visão de anjos subindo e descendo numa escada. Aí ele falou assim, esse lugar era Betel, e quer dizer casa de Deus, não é isso? Então eu vou colocar um bezerro ali em Betel. Tem uma tribo chamada Dan, era uma das tribos mais prósperas de Israel. Vou colocar um bezerro em Dan. E assim, meus queridos, são muitas igrejas hoje, que no culto se ouve de tudo, prosperidade, você ouve tudo. Você ouve dinheiro, vem para a igreja que Jesus vai te enriquecer. Vem para a igreja, Deus vai te dar um grande casamento. Vem para a igreja que Deus vai te curar. Vem para a igreja, então a igreja hoje virou um pronto-socorro. Tudo bem, mas muitos não vêm interessados na salvação, e sim na resposta do problema. Então o que acontece? Ele começou a cair. Olha só, a Bíblia fala também que ele instaurou a idolatria. Verso 28 e 29. Ele criou cidades espirituais, ou seja, o único lugar para se adorar verdadeiramente a Deus é na igreja, irmãos. Quantos concordam? Digam amém. Amém. Pode orar na sua casa, até adorar, cantando corinhas, irmãos que gostam de uns hinos forrosados, é bom limpar a casa, fazer faxina, ouvindo isso, mas adorar é aqui. Salmo 87, verso 2 diz assim que Deus ama mais as portas de Sião, que ilustrativamente é a igreja hoje, do que a todas as habitações de Israel. No Salmo 122, a Bíblia diz, alegrei quando me disseram, vamos na casa da Maria Maisena. Vamos na casa do Zezinho da perna torta? Não, vamos na casa do Senhor. E no verso 2, a Bíblia diz assim, nossos pés, falando da congregação dos justos, estão dentro das vossas portas, ó Jerusalém. Ele está falando assim, Jerusalém é uma cidade firme e compacta, ou seja, está em cima do monte, fala da firmeza espiritual de Deus. Aqui você vai aprender doutrina, escola dominical, vai ser avivado, vai aprender o que é servir a Deus verdadeiramente. Quantos crentes digam amém? Amém. No verso 4 diz assim, porque para lá sobem as tribos do Senhor Jeová, ainda diz assim, conforme o seu costume, para louvar a Deus. Sim, meus queridos, e muitas pessoas hoje falam, não fui para a igreja, porque eu estive na oração na casa da irmã Maria Maisena. Eu estava na casa da irmã Doquinha, que revela, aquela irmã revela que é uma bênção. Meu irmão, para com isso. No Salmo 27 e o versículo 5, a Bíblia diz assim, aliás, no Salmo 84, versículo 10, preferiria estar um dia nos teus atos do que em outras partes mil, ou seja, é melhor estar na casa de Deus do que no boteco, do que na boca de fumo, do que na casa de prostituição, do que na casa do amigo, do que numa pizzaria ou em qualquer outro lugar social. É melhor estar na casa de Deus. Quantos amam a casa de Deus? Diga amém.
pessoal, ele instituiu um novo sacerdotado. O que isso quer dizer? Hoje na graça, nós sabemos que aqueles que podem ministrar aqui são os chamados por Deus, os capacitados por Deus, não é verdade? Mas você pensa bem, alguém que abre uma igreja e coloca um camarada aqui que adora outro Deus, que é um budista. Aí ele ia ficar assim. Alguém aqui que é um Hare Krishna, ele ia falar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Ia ficar passando alguém jogando um defumador aí em vocês. Alguém chega assim, a paz de Baal, meus irmãos. Essa é a igreja de Jeroboão. Uma igreja que ele olhava para o camarada, você tem cara de sacerdote. Vou colocar você. Por quê? Porque os sacerdotes levitas que foram com ele, diz a Bíblia em 2 Crônicas 11, verso 14 e 15, a Bíblia diz que ele colocou eles para morar em periferia, e eles deveriam morar no templo. Ou seja, o camarada devia morar na glória, foi morar num lugar igual Santa Rita, por exemplo, num lugar bem pobre. Fica para lá. Não quero ouvir a palavra de Deus. Tira essa dourada daqui. Eu não quero ouvir Jeová. Hoje o Deus aqui é esse bezerro de ouro e pronto. Vamos fazer a festa do bezerro de ouro, a farra do boi. Sim, meus queridos, assim era o sacerdotado de Jeroboão. Se você ler Números 3, verso 10, a Bíblia diz assim, Deus falando com Moisés, Moisés, diga a Arão e aos filhos dele que guardem o sacerdotado, e qualquer um que entrar nisso aí vai ser morto. Se você for ler o capítulo 5 de aos Hebreus, verso 4, a Bíblia diz o quê? Ninguém toma para si essa honra, senão os que são chamados por Deus, como era o sacerdote Arão. Aos Hebreus 7, 11 ainda fala que o sacerdote era legitimado pelos levitas. Se você pegar o capítulo 26, 2 Crônicas, você vai ver que o rei Uzias, ele quis queimar incenso, morreu leproso. E Deus começou a se desagradar do reinado de Jeroboão e da religião que ele instituiu lá. Porque ele colocou pessoas de todas as crenças populares lá. Era comum ver o povo lá jogando cartas, olhando água. Ah, você chegou na nossa igreja? Vem cá, deixa eu ver o que o Senhor mostra. Aí olha na mão, tem um varão na sua vida, hein? Era assim que era a igreja de Jeroboão. Estátuas de escultura, pontos de macumba, enfim, irmãos, era uma bagunça. E a Bíblia Sagrada também nos fala, no capítulo 13 de Oséias, que eles não só beijavam o bezerro de ouro, como também serviam os demônios. Sim, meus queridos, hoje em dia já tem culto aos anjos. Toma cuidado com essas igrejas. Culto aos anjos, desce Miguel, desce Gabriel, não estou falando do louvor não, mas tem culto aos anjos. Tome muito cuidado com aquele culto cujo o centro não é Jesus Cristo. Tome cuidado. Culto que o centro é o cantor tal, o pregador tal, a irmã tal. Você também é uma voz profética. A diferença dele para você é que o tempo de exaltação dele chegou. Mas você também é uma voz profética. E aí, meus queridos, uma última heresia que ele levanta. Ele instituiu uma festa pagã. Nos versos 32 e 33 do capítulo 12, 1 Reis, você vê. É porque lá em Levíticos 23, você vai ver que Deus tem 4 festas solenes. E uma delas é o tabernáculo, que começava no dia 15 de julho e até agosto. E ele fez uma festa parecida. Para quê? Para poder imitar. E o diabo imita as coisas de Deus. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Vá pela palavra de Deus. Jeroboão é um tipo de pastor, um tipo de líder religioso que não vai pela palavra. Ele vai por costumes e tradições. Enfim, meus queridos, o que é que Deus fez? Deus anuncia a ruína dele. Deus envia um profeta, que a Bíblia não diz o nome, está no capítulo 13 de 1 Reis. E esse profeta é o ano 975, é o mesmo ano que ele faz essa bagunça lá. E o profeta, Deus disse assim, olha, não volte pelo mesmo caminho, não coma pão e não beba água, apenas pronuncie contra o altar. E ele chegou lá, e ele disse assim, altar, altar, que são queimados ossos de pessoas que eles ofereciam sacrifício ao Deus Moloque. É por isso que você vê aqui a expressão moleque, porque era um Deus que aceitava sacrifícios humanos de crianças, não é verdade? Era um Deus híbrido, ou seja, corpo de homem, um minotauro, e aqui as mãos assim, ele de bronze, eles esquentavam embaixo dele, colocava a criança, e a criança era destruída ali.
E o altar estava recheado de mães que sacrificavam, que ofereciam seus filhos a esses demônios. E hoje em dia tem mãe que fala assim: se meu filho nascer, é do santo tal, é do caboclo tal, é do Exu tal. Vamos parar com isso, irmão. Lembro do pastor Biratã, que a mãe dele disse que tem um demônio no inferno chamado Biratã, uma das grandes autoridades do inferno. E a mãe dele disse: vou botar o nome dele de Biratã. Só que, para vergonha do diabo, hoje ele é um pregador do evangelho e pastor, ganhador de alma para o nome de Jesus. A obra de Deus cresce. Sabe que a sua existência não é à toa. Deus, quando o seu pai teve contato sexual com a sua mãe, ele olhava você entre milhões e ele escolheu você. Pode dizer que você veio a esse mundo para sofrer. Só porque o tempo na sua vida, eu estou pregando uma trilogia de mensagens chamada Além da Cortina do Tempo. Só porque o tempo na sua vida é de angústia. O ímpio passa angústia. Se você olhar a sua vida e a do mendigo, o mendigo às vezes passa o dia todinho sem comer nada. E você às vezes come 3, 4 vezes no dia. Você tem de morar. Você pode viver de aluguel, mas tem condições de pagar o aluguel. Dá glória a Deus, irmão. No